Boa noite, pessoal. Aqui é o professor Fred, mais uma vez. E hoje essa teleaula, como eu sempre falo, ela está baseada no material do PET, volume 2, segundo ano do ensino médio, adaptado para a turma do EJA. É a terceira semana desse material e é de língua portuguesa, tudo bem? O material de língua portuguesa. Então, essa teleaula é baseada nesse material. Vale lembrar também que o PDF equivalente a essa semana do PET está disponível no seu Conexão Escola 2.0, ou seja, na sua turma virtual de língua portuguesa do segundo ano EJA, certo? E também foi disponibilizada no grupo do WhatsApp da sua turma do Ângelo Teixeira da Silva. Tudo bem? Vale ressaltar também, como eu sempre digo, que tendo em mãos esse PDF, né, disponibilizado, é importante que você acompanhe a teleaula, acompanhando ele também, estando com ele em mãos, né? Seja pelo seu smartphone, seja pelo seu computador, ou seja pela forma impressa, tá ok? Então, o seguinte, o objetivo dessa teleaula é auxiliar você na resolução desse material do PET. Por isso que é importante você estar com esse material em mãos, tá bom? Essa teleaula é um material breve, né? Como eu disse, ele é adaptado para a sua turma do EJA e é um material simples, não necessita de muita explicação, tá bom? A gente vai fazer uma leitura dele e tá tudo aí exposto, né? O que está aí escrito no papel é isso aí que a gente precisa compreender. Então, não tem muito o que explicar a respeito desse material, por isso eu acredito que vai ser uma teleaula breve, tá bom? Eu vou disponibilizar também essa teleaula na plataforma do YouTube, no meu canal, e também vou disponibilizar no mural de avisos aí da sua turma de língua portuguesa do EJA segundo ano, tá bom? Então, vamos lá para a teleaula. Tema: gênero literário, romance. Estudante, estamos mais uma vez juntos aqui agora para aprendermos um pouquinho sobre o gênero literário romance. Iremos ver ainda um trecho de um famoso romance brasileiro e vamos relacioná-lo a um inciso da Constituição Federal do Brasil, a qual estudamos na semana 2. Breve apresentação. Romance, romance. Quando ouvimos essa palavra, imediatamente pensamos em algo romântico, não é? Mas não é desse romance que vamos falar nesta semana. O romance é um gênero pertencente à esfera literária, que tem por objetivo narrar determinados acontecimentos. Segundo o dicionário da língua portuguesa Howes, o romance é uma narrativa em prosa mais longa que a novela, que versa sobre personagens imaginários dados como reais, descrevendo sua psicologia, suas aventuras, seu destino. Portanto, o romance deve ser composto por enredo, temporalidade, ambientação e personagens definidos de maneira clara, além de exigir a presença de um narrador. O romance é um longo texto maior que os contos, as fábulas, as crônicas, as novelas. Dentre as principais obras pertencentes ao gênero romance, temos Gabriela Cravo e Canela, de Jorge Amado, Senhora, de José Alencar, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, O 15, de Raquel de Queiroz, O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, entre muitos outros. Quem gosta aí tem Harry Potter, tem O Senhor dos Anéis, tem Game of Thrones, todas essas obras literárias podem ser consideradas romances, tá certo? Por quê? Porque elas se enquadram nessas características que foram apresentadas aí no texto, ok? Existe um romance brasileiro muito importante
também e é sobre ele que vamos estudar agora. O nome dele é Grande Sertão Veredas, escrito pelo autor mineiro João Guimarães Rosa. Então vamos ver aí o que ele fala do Grande Sertão Veredas. Grande Sertão Veredas. A famosa obra de João Guimarães Rosa conta a história de Riobaldo, protagonista do romance que o personagem e o personagem narrador. Ou seja, ele narra e ele participa dos fatos, tá certo? Riobaldo narra sobre sua vida, desde seus medos, amores, traições e guerras, até a paisagem do sertão onde mora. Com a morte de sua mãe, Riobaldo passou a viver com seu padrinho, Celorico Mendes, na fazenda São Gregório. Lá ele conhece o bando de jagunços de Joca Ramiro, o chefe dos jagunços, e se torna um deles. O romance apresenta as divagações de Riobaldo, que descreve as lutas entre os bandos de jagunços, o conflito com o bando de Zé Bebelo e a morte do chefe dos jagunços, Joca Ramiro. É claro que muita coisa acontece nesse romance, que tem mais de 600 páginas, mas eu não vou dar spoiler para vocês. Então, aí de onde foi retirado esse texto, tá bom? Para saber mais, João Guimarães Rosa foi contista, novelista, romancista e diplomata. Ele nasceu em Cordisburgo, Minas Gerais, em 27 de junho de 1908 e faleceu no Rio de Janeiro em 19 de novembro de 1967. Em 1952, Guimarães Rosa fez uma longa excursão para o Mato Grosso e escreveu o conto Entre Meio com o Vaqueiro Mariano. A importância dessa excursão foi colocar o autor em contato com os cenários, os personagens e as histórias que ele iria recriar em Grande Sertão Veredas. Este é um dos mais importantes textos da literatura brasileira. Publicado em 1956, Grande Sertão Veredas já foi traduzido para muitas línguas. Atividades. Questão número 1, Enem 2011. Quem é pobre, pouco se apega. É um giro o giro no vago dos Gerais, que nem os pássaros de rios e lagoas. O senhor vê o Zezinho, o melhor meeiro meu aqui, risonho e habilidoso. Pergunto, Zezinho, por que é que você não cria galinhas da Angola, como todo mundo faz? Quero criar nada não, me deu resposta. Eu gosto muito de mudar. Belo, um dia ele tora. Ninguém discrepa. Eu, tantas mesmo digo. Eu dou proteção. Essa não faltou também à minha mãe, quando eu era menino no sertãozinho de minha terra. Gente melhor do lugar eram todos dessa família Guedes. Gideão Guedes, quando saíram de lá. Todos trouxeram junto minha mãe e eu. Ficamos existindo em território baixio da Sirga, da outra banda. Ali onde o de Janeiro vai no São Francisco, o senhor sabe. Aí é um trecho do Guimarães Rosa, né? Grande Sertão Veredas, né? Rio de Janeiro, José Olímpio, fragmento. Na passagem citada, Riobaldo expõe uma situação decorrente de uma desigualdade social típica das áreas rurais brasileiras, marcada pela concentração de terras e pela relação de dependência entre agregados e fazendeiros. No texto, destaca-se essa relação porque o personagem narrador, letra A, relata a seu interlocutor a história de Zezinho, demonstrando sua pouca disposição em ajudar seus agregados, uma vez que superou essa condição graças à sua força de trabalho. B. Descreve o processo de transformação de um meeiro, espécie de agregado, em proprietário de terra. C. Denuncia a falta de compromisso e a desocupação dos moradores que pouco se envolvem no trabalho da terra. D.
mostra como a condição material da vida do sertanejo é dificultada pela sua dupla condição de homem livre e, ao mesmo tempo, dependente. E mantém o distanciamento narrativo condizente com sua posição social de proprietário de terras. Então, qual que seria a nossa resposta aí, pessoal? Resposta é letra D. Mostra como a condição material da vida do sertanejo é dificultada pela sua dupla condição de homem livre e, ao mesmo tempo, dependente. Então, pessoal, o Grande Sertão Veredas aí, ele exatamente ilustra a condição de vida do sertanejo, tá certo? E retrata essa condição social, né? Toda a realidade lá do meio que ele vive, o meio social que ele está inserido e como essa sobrevivência se dá, tá certo? Então, tudo isso é descrito aí no texto do Grande Sertão Veredas. Tá tudo bem? Então, continuando. Questão número 2. Leia o texto 1 e o texto 2 para responder o que se pede. Texto 1. O que mais penso? Testo e explico. Todo mundo é louco. O Senhor, eu, nós, as pessoas todas. Por isso é que se carece principalmente de religião, para se desendoidecer, desdoidar. Reza que é Sara da loucura. No geral, isso é que é salvação da alma. Muita religião, seu moço. Eu cá não perco ocasião de religião. Aproveito de todas. Bebo água de todo o rio. Uma só, para mim, é pouca. Talvez não me chegue. Rezo cristão católico, embrenho acerto e aceito as preces de compadre meu, Kelemen, doutrina dele de Kardec. Ele está falando do Allan Kardec, tá, pessoal? Mas, quando posso, vou no Mindubim, onde um Matias é crente metodista. A gente se acusa de pecador, lê alto a Bíblia e ora, cantando hinos belos deles. Tudo me quieta, me suspende. Qualquer sombrinha me refresca, mas é só muito provisório. Eu queria rezar o tempo todo. Muita gente não me aprova. Acham que lei de Deus é privilégios, invariável. E eu, bofe, detesto. O que sou? O que faço que quero muito curial? E em cara de todos faço, executado. Eu não tresmalho. Então, outro trecho aí do Guimarães Rosa, tá bom, pessoal? O Grande Sertão Veredas. Texto 2, artigo 5º. Sexto, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Constituição da República Federativa do Brasil. Questão: os textos 1 e 2 têm a temática em comum? Qual é essa temática? Sim, a mesma temática é abordada em ambos os textos e trata-se da liberdade de crença e culto. Tudo bem? Se você não concorda, responde diferente, tá bom? Mas isso aí, para mim, é o que está mais claro aí no caso dessa questão, comparando os dois textos, tá bom? O narrador do trecho apresentado no texto 1 demonstra ter uma só religião? Justifique sua resposta com trechos do texto 1. O narrador do trecho apresentado no texto 1 não demonstra praticar apenas uma religião. Ele assume frequentar encontros católicos, kardecistas, evangélicos e o que mais lhe aquiete e suspenda. Aí o trecho, né, que vai provar isso que a gente está falando. No geral, isso é que é a salvação da alma, minha religião, seu moço. Tudo que me quieta me suspende. Qualquer sombrinha me refresca, mas é só muito provisório.
Eu queria rezar o tempo todo. Então, pessoal, nesses dois trechos que a gente tirou aí, nesses fragmentos, né, que a gente tirou do fragmento retirado do romance, a gente vai perceber que o narrador personagem, ele não pratica apenas uma fé, ele pratica várias fés. Por quê? Porque é o que aquieta e suspende ele, né? Então, nesse sentido, é o que a gente pode tirar aí desse trecho do texto, tá bom? Então, continuando. Explique o que você compreendeu do texto 2, trecho da Constituição Brasileira. Então, quando a gente fala o que você compreendeu, é a sua compreensão. É o que eu mais falo. O que você vai ver aí na minha resposta é a minha compreensão. Tudo bem? Você pode, inclusive, você tem o direito de discordar da minha resposta. Não quer dizer, com a sua discordância, que a sua resposta vai estar errada e a minha certa. Pelo contrário, quer dizer que nós temos simplesmente pontos de vista diferentes, tá certo? Então, você tem liberdade de ter uma opinião diferente da minha, tá ok? Então, vamos ver aí. Resposta. Esse trecho da Constituição Brasileira é o trecho que garante a todo brasileiro a plena liberdade de crença e culto. Nele é assegurado que o brasileiro tem liberdade para praticar a religião de sua crença, sem que lhe seja cerceada sua liberdade de culto, independente da religião que este pratica. Tudo bem? É o que está previsto lá no texto da Constituição. Tudo bem? Então, pessoal, como eu disse, era uma aula breve, tá ok? Não tem muito o que falar, tá tudo claro aí, tá certo? Não simplesmente copie as respostas, tente apresentar as suas respostas. É claro que numa questão de múltipla escolha não tem muito o que se fazer. Você vai marcar a questão, a alternativa correta. Mas nas questões de cunho pessoal, não simplesmente copie a resposta, porque o que vocês estão vendo aí é a minha opinião. Ele quer saber a sua opinião, ele não quer que você reproduza a minha, tá certo? Então tenha essa consciência. Ele quer saber a sua opinião, ele não quer que você reproduza a minha opinião. Inclusive, o que eu disse na resposta é que você tem o direito e até o dever de ter a sua opinião, tá certo? Que pode ser diferente da minha. Ou seja, a sua opinião sendo diferente da minha, não quer dizer que nenhuma é melhor que a outra. Quer dizer que nós temos pontos de vista diferentes, tá certo? Por que eu estou falando isso? Porque é importante que você não simplesmente copie as respostas, que você tente interpretar o que está sendo pedido e dê a sua opinião, tá bom? Eu desejo para vocês que fiquem com Deus, continue se cuidando, continue estimulando quem você ama, se puder, a tomar a vacina. Se puder, não saia de casa, tá bom? Evite aglomerações, use máscara, lave sua mão preferencialmente com água e sabão, sempre, né? Se não houver a opção de água e sabão, use álcool em gel, evite aglomerações, tá bom? E, mais uma vez, a solução para a pandemia é adotar esses procedimentos, esse protocolo, e a outra solução é a vacina, tudo bem? É a vacina que, por exemplo, vai possibilitar o retorno às aulas presenciais, tá bom? Vocês fiquem com Deus e até a próxima teleaula.